Ouça e siga a voz profética de Deus. Ouça e siga a voz profética de Deus, porque Deus fala e Deus cumpre. Romanos 4,17 nos diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Uma palavra que Deus dava a Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este é o nosso Deus, um Deus que chama à existência coisas que não existem. Portanto, Deus hoje pode trazer à luz, pode trazer à existência coisas que ainda não existem. Este é o Deus desta igreja, este é o Deus que está entre nós nesta noite, e é neste Deus que nós cremos e colocamos a nossa esperança. Vamos falar com Ele, porque Ele pode todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus tremendo, Deus de repentes, Deus surpreendente, Deus como nenhum outro nesta terra, Deus maravilhoso, grande em poder, grande em fidelidade, em benignidade, tremendo em feitos gloriosos. Deus, aqui estamos nós diante de Ti, da Tua presença manifesta. Portanto, Senhor, agora diante de grandes possibilidades, Pai, porque estamos diante do Deus que chama à existência coisas que não existem. Quantas coisas não existem ainda, mas virão a existir pela Tua palavra, pela Tua ordem, Senhor. E nesta hora, Jesus, diante desta tão grande soberania, nós nos curvamos, nós nos submetemos à Tua palavra, à autoridade máxima sobre as nossas vidas. E nós queremos agora, Jesus, ouvir e seguir a voz profética deste altar. Porque assim fazendo, coisas que não existem passarão a existir. E nós Te glorificaremos, e nós contaremos a todos que Tu és verdadeiramente Deus sobre tudo e sobre todos. Nos abrimos agora, Senhor, para algo novo em nossa vida, algo novo em nosso dia a dia, Senhor, porque Tu és um Deus de surpresas, e as surpresas estão preparadas para os que Te amam. Que assim seja com este povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém. E amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmar. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho seleto do bom pastor Jesus Cristo. Selo deste pastorado, selo deste apostolado e deste episcopado. Graças a Deus, você está num ministério completo, onde Deus levantou, concedeu uns para apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, profetas, enfim, aqueles que cuidam do rebanho para a edificação da igreja, para que todos desempenhem o serviço ao qual foi chamado a desempenhar nesta terra. Durante o mês de julho, a igreja ouviu mensagens de encorajamento, tão bem pregadas por aqueles que nos substituíram nesse período de ausência, em que fomos estudar nos Estados Unidos. Todos foram, culto a culto, encorajados, todos foram aqui levantados, a palavra vinha num momento de dificuldade, num momento de luta, e vinha ensinando o povo de Deus a se posicionar diante das batalhas. Aqui foram apresentados muitos sermões, foram ministradas palavras que ensinavam a combater os gigantes, a invadir o campo do inimigo,
a se posicionar para receber o que Deus tem para cada um de nós. E as pessoas foram reagindo, a igreja foi reagindo em meio a dificuldades, a lutas que iam surgindo. Pois bem, este mês de julho foi uma preparação para aquilo que vai acontecer a partir de agora até o final deste ano. Porque a partir de hoje, eu quero lhe incentivar e lhe motivar através do altar, para que você tenha uma certeza confiante e firme nas promessas e na palavra de Deus. Eu quero que você seja motivado a ir em frente, a buscar novos alvos, a conquistar, a realizar sonhos, a não deixar a sua vida em hipótese alguma estagnada. Afinal, tudo isso tem sido real na minha vida. Tudo isso tem sido mostrado com testemunho público, evidenciado a todo o povo de Deus. E esta igreja tem participado do nosso testemunho, graças a Deus. Eu sei que Deus tem mudanças grandes em nosso favor, mesmo que ainda não estejamos vendo nada. Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para manifestar. Não importa se não estamos vendo nada. Deus não se move na base do que nós vemos, mas na base do que nós cremos. E há um futuro promissor, prometido pelo Senhor Jesus Cristo. E é possível que nós, cristãos evangélicos, acreditemos em ideais maiores, em sonhos maiores. É possível que nós, cristãos evangélicos, pensemos grande. É possível que nós tenhamos coisas maiores dentro dos nossos corações. É possível termos novos sonhos e sonhos grandes. Aliás, é possível também fazer voltarem sonhos antigos que parecem que ficaram adormecidos. Aqueles que aparentemente estão mortos ou adormecidos. Por que eu estou dizendo isto hoje para a igreja? Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Ele gera esperança no nosso coração. Nós não estamos aqui batendo em portas imaginárias. Nós não estamos aqui buscando a um Deus fictício, um Deus irreal, um Deus inventado pelos homens. Nós não estamos aqui cultuando um mito, um ídolo, um Deus como os deuses deste mundo. Não, absolutamente. Nós estamos aqui seguindo a palavra e a orientação do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Há algo dentro de mim que me faz acreditar em mudanças profundas. Algo aconteceu de Deus dentro de mim, que me faz encorajar a igreja, incentivar a igreja, forçar a igreja a acreditar em mudanças muito profundas, em possibilidades, mesmo que ainda não estejamos vendo nada. A nossa convicção neste ministério, a nossa fé, são inabaláveis. Esta igreja tem ética. Esta igreja tem decência. Esta igreja tem credibilidade. Esta igreja tem confiabilidade. Esta igreja faz a união do povo de Deus para que o povo de Deus chegue longe, vá além daquilo que imagina. Nós não estamos aqui, igreja, criando uma esperança falsa. Nós não estamos aqui criando ilusões na mente do povo de Deus. Mas eu lhes digo uma coisa neste dia. Nós cremos que o povo desta igreja, todos, terão um trabalho digno, terão um salário decente. Todos nós vamos poder ver os nossos filhos estudar, concluírem as suas universidades. Todos nós nesta igreja teremos casa própria. Aquela casa tão sonhada não é impossível. Eu quero que você acredite num Deus todo-poderoso,
que de um deserto faz florescer um pomar, faz estas árvores darem flores e darem frutos. Todos nós chegaremos à velhice com segurança. Todos nós temos o direito de vivermos um padrão de vida digno, mesmo que ainda não estejamos vendo nada. Então, esta noite eu estou aqui para promover esperança bíblica, espiritual. Não para jogar conversa fiada. Não para ficar aqui fazendo você viver em devaneios. Devaneios não são coisas boas, são ilusões, são sonhos ilusórios. Mas sonhos de Deus, colocados por Deus, trazidos por um altar profético, podem fazer a diferença na sua vida. E é isto que eu quero para esta igreja. Promovendo, eu estou hoje, esperança bíblica espiritual. Porque essa esperança tem força. Essa esperança gera mudanças. Eu coloquei uma frase no telão para você repetir comigo daqui a pouco. A esperança é aquela força dentro de nós que nos faz insistir sempre. Se não fosse a esperança, nós já tínhamos abandonado muitas coisas na nossa vida. Por que nós não abandonamos? Nós estamos insistindo. Porque nós esperamos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Repita comigo. A esperança é aquela força dentro de nós que nos faz insistir sempre. Então, insistir é a ordem. Mesmo que todas as evidências sejam contrárias. Bispa, tudo está dizendo não, 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 não. Insistir é a ordem de Deus a partir de agora. Mesmo que as evidências contrariem esta palavra. Se Deus fala e diz que não há coisa demasiadamente difícil para Ele, amados, será então que é difícil para você? Aquilo que Ele tem colocado no seu coração, é Ele que está despertando em você alguma coisa? Que Deus seria esse que colocaria vontades dEle no seu coração e não cumpriria estas vontades na sua vida? Há coisa demasiadamente difícil para Deus? Então a ordem é insistir. Insistir crendo que algo melhor nos espera. Insistir para que nós não desistamos nunca. Essa é a força da esperança, insistir. Olhe o seu irmão e diga, você tem que insistir. Mesmo que você não esteja vendo nada, você tem que insistir. Insista. Romanos 15:13 diz assim, e o Deus da esperança, ai, graças a Deus que Ele está aqui hoje. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Quem crê no Deus da esperança tem alegria. Quem crê no Deus da esperança vive em paz. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo tem que promover esse sentimento na vida dos cidadãos do reino. Porque não é para nós, amados, esperarmos nos governantes. Não é dos governos, não é das organizações, das comunidades pagãs que nós vamos ser motivados. Não é através deles que nós vamos ver motivação de vida. A nossa esperança é a nossa fé. A fé que desconhece limites. A fé que nos faz acreditar que não há nada impossível para Deus, mesmo que não estejamos vendo nada. Deus está falando algo tremendo hoje. Ele vai surpreender aqueles que não estão vendo nada, mas estão crendo. Ele está insistindo com esta palavra, porque Ele quer ver até onde vai a tua esperança. Bispo, eu não estou vendo nada, é com você que Deus está falando nesta noite. É com você que o Espírito está tratando nesta noite. Eu vim aqui lhe encorajar a ter esperança. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Abraão passava por um momento delicado. Deus disse para ele, com 75 anos, que ele iria ser pai. E a sua esposa já não tinha nem mais o costume das mulheres. E ele estava ali e riu. Sua esposa riu. Eles duvidaram.
Em Gênesis 18:14, Deus diz, naquele momento em que não havia nada, não havia possibilidade, não havia nenhum sinal de que aquilo se cumpriria, Deus vem e diz, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Estou perguntando isto hoje à igreja. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, igreja? Ele disse a Abraão, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E depois de 1 ano, Sara tinha um filho. Se Deus está falando que vai fazer algo grande na sua vida, se Deus está falando que é para você ter esperança, mesmo que você não esteja vendo nada, o tempo é dele, mas que ele vai cumprir o que ele prometeu, ele vai. Isso vai, amado. Não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Das Neves, não há das Neves. Não há. A tua esperança vai fazer vir à existência aquilo que não existe. Para nós, amados, pode ser que seja um monte, uma montanha, pode ser que seja um pão de açúcar do Rio de Janeiro na nossa frente. Mas para Deus não há coisa difícil. Diga, para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Diga para o seu irmão, meu irmão, para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Não há. Eu sei que nesta hora alguns dizem, mas bispa, ainda não há nenhuma evidência da minha cura. Bispa do meu coração, ainda não há nenhuma evidência de que eu vá ganhar aquela causa na justiça. Bispa, ainda não há nenhuma evidência de que eu vou poder comprar a minha casa. Bispa, não há nenhuma evidência de que eu vou fechar aquele negócio que eu estou esperando. Eu não estou vendo nada. Deixa eu só lhe recomendar uma coisa como sua mãe espiritual. Não deixe que as dúvidas atuem na sua vida. Não deixe que aquilo que você vê seja mais forte do que o que Deus está lhe falando. A dúvida é como trevas na luz. Surge as trevas, a luz se dissipa. Mas quando a luz entra nas trevas, quem se dissipam são as trevas. O apóstolo Paulo diz que sejamos ricos de esperança. Que você acredite, que você não deixe a dúvida permear a sua mente. Não duvide, creia e espere em Deus. No telão, mais uma frase para você guardar. A maior desonra para Deus é duvidar de sua palavra, é duvidar das suas promessas. Essa é a maior desonra para Deus. Tem muitas pessoas assim, o que eu faço para agradar a Deus? Eu quero mostrar a Deus que eu amo a Deus. Acredite na sua palavra. Acredite na sua promessa, nas suas promessas. Se Deus fala e diz que não há coisa demasiadamente difícil para Ele, então, o que foi difícil para você tem que ficar para trás agora. Não é mais difícil. Para você é, para Deus não é. Mas quem governa a sua vida é Deus. E se Deus governa a sua vida, é Ele que está no comando, é Ele que está no controle. Amém? Muito bem. Eu não estou aqui batendo numa porta falsa. Porque foi Deus que disse, bata, porque eu vou te abrir. Se Ele mandou bater, a porta é dele, a ordem é dele, eu obedeço e a porta se abre. A hora e o momento que nós estamos vivendo, amados, não podemos vacilar, esta é a palavra. Não há volta, não há retrocesso. Não há desistentes entre nós. Aqui há os que avançam, aqui há os que prosseguem, aqui há os que creem até debaixo d'água. Joguem-nos terra em cima e nós vamos dizer, está escrito, nós cremos. Então, nós não vamos vacilar. Nós não vamos duvidar, nós não podemos questionar, porque não há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. E como essas coisas podem se tornar realidade? Agora eu quero falar com você o seguinte. Como é que isto aqui não é palavra apenas de um homem, de uma mulher? Talvez alguém diga, Sueli, como é que eu sei que é Deus que está falando isso? Como eu posso saber se é Deus mesmo que está dizendo?
Se não é uma vontade humana dela, da liderança da igreja. Está escrito no segundo livro de Crônicas 20, parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Então, já começa por aqui. Quem crê no verdadeiro Deus está seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você não pode seguir, logicamente, você não vai seguir simplesmente a voz de um homem, de uma mulher, porque por trás da voz de um homem pode estar a voz do diabo. Você tem que seguir a voz da palavra profética. Se você identifica a palavra de Deus na boca de um homem ou de uma mulher de Deus, pode seguir, porque você estará seguro e você vai prosperar. Amém? Isaías 46:10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Se Deus diz o que pode suceder, reflita um pouquinho, pense. Se Deus diz tudo o que pode acontecer, isso se chama o quê? Profecia. Da voz profética do altar, tem que sair o quê? Tem que sair ensinamento da Bíblia. Tem que sair palavra de Deus. Tem que sair a voz profética de Deus. E o que é a voz profética? A voz profética é aquela voz que vem aos seus ouvidos espirituais, cai no seu coração, é testificada pelo Espírito Santo que habita em você. Você coloca fé, coloca esperança e Deus faz acontecer o que Ele está anunciando. Quem está entendendo? O que faz na sua vida esta voz profética? Esta voz profética encoraja, anima, consola, conforta, admoesta, levanta, empurra para cima. Isto é o que faz a voz profética. É isto que Deus está fazendo esta noite com você. Se você crer em Deus, você estará seguro, diz a Bíblia Sagrada. Se você crer na palavra do profeta, você vai prosperar. Ou seja, Deus lhe dá segurança para crer certo, lhe traz a palavra que faz você prosperar, que faz aquilo que você espera acontecer. Segundo livro de Crônicas 15:8 também diz: ouvindo, pois, Asa, era um rei, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. O que aconteceu com este rei Asa? Asa ouviu a palavra do profeta. E o que aconteceu? Quando ele ouviu a palavra, a voz profética, ele cobrou ânimo. Ele se animou, ele foi encorajado. Ele acreditou que Deus estava falando com ele, que Deus estava dirigindo a sua vida, que Deus estava norteando a sua fé, os seus pensamentos, as suas ações. A Bíblia diz que ele cobrou ânimo. E depois dele cobrar ânimo, ele tomou decisões, porque está escrito que ele... Não, põe lá, por favor. 15:8. Não, o antigo, o que eu estava lendo anteriormente. Aí, é esse. Não tem nada a ver aquilo lá, não. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. A palavra vem para que você se anime, para que você seja encorajado a tomar alguma atitude. Ele precisava agir, tirando abominações do meio do povo do Senhor. Deuses estranhos, idolatria, coisas que eles incorporaram de outros povos. Às vezes, abominações são pensamentos errados. Às vezes, abominações que têm que ser retiradas são murmurações contra Deus. Às vezes, abominações que devem ser tiradas
são faltas de perdão, divisão, coração duro, insensibilidade à voz de Deus. A verdade, amados, é que depois que ele ouviu a voz profética, ele cobrou ânimo, tomou decisões. Isso significa que ele não desanimou, ele foi adiante. Ele começou a fazer mudanças na sua vida. Quando o rei Asa ouviu o profeta, ele removeu tudo que era imundície. E ele renovou o altar do Senhor. Ou seja, ele começou a ter uma atitude espiritual perante a vida. É isso que Deus quer. Que você olhe as coisas com os olhos de Deus. Que você olhe as situações com os olhos de Deus. Deus está falando com você. Sempre Deus falou. Sempre Deus enviou profetas para falar com os homens. Profetas que mudaram a vida de homens, de famílias, de cidades, de nações. Quando o rei Asa, ele tinha as suas abominações ali, as suas contaminações, ele estava desanimado. Todo mundo que está com uma mente cheia de coisas que não devem, está desanimado. Quando as pessoas dizem assim, pastor, eu estou tão desanimado, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu não consigo me animar. É porque a mente está ocupada com abominações. Seja o que for, mas é alguma coisa que não tem parte com Deus, que Deus não aprova. E ele estava ali todo contaminado, estava desanimado. O profeta se levantou, foi até ele e disse, faça dessa forma. É para pensar assim, Deus está falando assim. Ele se animou, ele se encorajou, porque ele deu ouvidos à voz do profeta. Se você ouvir o altar esta noite, você sai daqui totalmente diferente de como você entrou. Olhando as coisas de uma maneira diferente das quais você estava olhando anteriormente. Ora, amados, eu lhes falo de coração. Este ministério está alicerçado sobre o ministério dos apóstolos e profetas. Portanto, é preciso que você ouça o que Deus está lhe falando esta noite. Eu sei que a vida está dura. Eu sei que a vida está difícil. E muitas pessoas acordam com vontade de continuar dormindo. Muitas pessoas estão querendo fugir de coisas, de pessoas, de situações. Ouça a voz profética deste altar. Você estará seguro, porque Deus está falando com você. E você vai prosperar. Em 2 de Crônicas 24:19 diz, porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Uau! Que problema! Este é o grande problema que as pessoas normalmente enfrentam. A pessoa não pode vir à igreja e trancar os seus ouvidos. Você tem que ouvir aquilo que Deus está lhe dizendo profeticamente. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então você tem ouvidos de ovelha para quê? Para ouvir a voz profética do Senhor Jesus Cristo. 2 de Crônicas 15:2. Volte lá. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Lógico. Mas quando eu não estou com ele? Se você não está com ele, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir aquilo que ele prometeu. A Bíblia é cheia de promessas, mas cada promessa tem uma premissa para que ela se cumpra, para que tudo aconteça. Ele disse, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Claro, se você faz a vontade de Deus, ele faz a sua vontade. Quem tem feito a vontade de Deus, pode esperar que ele fará a sua vontade. Amado, eu digo de cátedra, faça a vontade de Deus ipsis literis. Se Deus disser é para cá e você quiser ir para lá, fala, não, Deus disse que é para cá. Mesmo que eu queira ir para lá, eu vou para cá. Porque a sua vontade será concedida no tempo certo. Obedeça, obedeça, ouça o que Deus diz e faça. Não seja negligente, não seja cabeça dura. Faça o que Deus manda, faça o que Deus manda. Mesmo que desagrade a quem quer que seja, mesmo que desagrade a sua própria carne, faça o que Deus está falando. Amém? Se você faz a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. Versículo 3. Israel
Esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Você imagina uma nação inteira sem o verdadeiro Deus? Não dando ouvidos a Deus? Errando e errando e errando, e apanhando, e o povo sofrendo? Versículo 5. É assim, viu? Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, ela fica assim, apanhando, apanhando, sofrendo, padecendo. Versículo 5. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Quando não existe o conhecimento do verdadeiro Deus, quando não se segue a voz profética do Senhor, não há paz, há perturbação. Toda pessoa que não ouve Deus não tem paz. Toda pessoa que não segue a voz profética de Deus, vive com perturbação. Onde não há profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe. Onde não há ensino, não há direção para o povo de Deus. Deus quer que o seu povo ouça. Diga, Deus quer que eu ouça. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. Ele agarrou a palavra. Você está agarrando a palavra nesta noite? Deus está dizendo que mesmo que os seus olhos não estejam vendo nada, Ele vai fazer algo grande. Tem algo saindo à luz. É para você cobrar ânimo nesta noite. É para você olhar para Ele, não para as circunstâncias. Versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. O povo, ao ouvir a voz do profeta, entrou em aliança. Eu vou desafiar a igreja. Quem está ouvindo a voz profética desta noite, vai entrar em aliança comigo, com o Bispo Rai, com os pastores. Nós vamos orar já já. E nós vamos entrar em aliança, amados. Nós vamos acreditar. Nós vamos cobrar ânimo. Nós vamos dar a mão para o desanimado, para o abatido. E nós vamos dizer, você não vai ficar prostrado, porque Deus nos levantou como uma igreja vitoriosa. Nós vamos juntos. Nós vamos cobrar ânimo. Nós vamos tirar o que for abominação da nossa mente, do nosso coração, do nosso meio, da nossa casa, da nossa família. E nós vamos receber de volta a paz. Amém? Não perturbação, mas vamos fazer isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero entrar em aliança com você. Amados, esta igreja é ímpar. Tem muito lugar aí que se diz igreja, mas não está nem um pouco preocupado com a vida das ovelhas. Eu me preocupo. Não é porque eu reinei em vida no Havaí e em Nova York, que o meu coração não estremece por saber de algumas pessoas que querem acordar e continuar dormindo, não querem acordar e querem continuar dormindo. Eu vou pegar na sua mão. E se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Aqui somos um corpo e nós temos que entrar em aliança, amados. Deus tem algo para cada um de nós e para todos nós. Você tem que entender isso hoje e colocar esperança nesta palavra. Deus não vai deixar ninguém de fora. O plano é para todo o seu povo. Diz o versículo 15. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento. Eu quero que você se alegre nesta noite. Porque de todo o coração eles juraram. E de toda boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. E por eles foi... Quando de todo o coração você se entrega ao Senhor, você encontra a misericórdia de Deus. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Quando se ouve a voz do profeta, quando se segue o ensinamento do profeta, quando se busca e se bate a esta porta que nós estamos batendo, que não é fictícia, que não é mentirosa, coisas grandiosas podem acontecer na vida de um povo. E eu recebo coisas grandiosas hoje, amados. Amanhã, depois, nós vamos viver em novidade de vida. Há algo grande saindo à luz. Não é brincadeira de Deus, não é uma palavra fictícia, é a verdade. A voz de Deus tem que ser seguida. É preciso ouvir e responder a esta voz. Você tem que responder ao que você está ouvindo hoje. Você precisa praticar. Isto é ter coragem de agir. Tenha coragem de agir, mesmo que os seus olhos não estejam vendo nada ainda. É ter a coragem de praticar, é ter a coragem de restaurar a vida espiritual. Amado, tem que orar.
tem que falar com Deus. Sai dessa preguiça. Sai dessa coisa de deixar para depois, de pedir ao outro que ore por você. Venha à frente, venha na oração de segunda-feira. Entre num grupo de intercessão. Na hora do louvor, louve! Louve! Com todo o seu ser, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a tua força. Jesus quer você por inteiro, não pela metade. Porque a obra que Ele tem para a sua vida não é pela metade. É uma obra inteira, é uma obra completa, é uma obra intensa. Deus tem um plano perfeito para manifestar, mesmo que você não esteja vendo ainda. E antes de eu orar, eu vou revigorar a igreja com a palavra profética. Uma delas, para a igreja este ano. 1 de Reis 18, 41 a 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Eu ouço o ruído de abundante chuva, meu amado. Tem coisa para acontecer na tua vida abundante. Abundante, diga abundante. Digo, meu Deus não é miserável. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. E o que vai acontecer na minha vida é abundante. Diga abundante. Diga, pela fé, eu já ouço o ruído de abundante chuva. Próximo. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Enquanto a abundante chuva não chega, estaremos orando, renovando, cobrando força, colocando a nossa esperança, fazendo uma aliança entre nós. Próximo. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Talvez você hoje diga: eu já vi em várias orações de segunda-feira, eu já coloquei o meu problema na intercessão. Não há nada. Não há nada. Bispa, você voltou com a corda toda, mas a verdade é que não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Quantas vezes você vai dizer não há nada ainda? Não há nada, não há nada. Não é para você mentir, não, porque Deus não é Deus de mentirosos. Não há nada. Você pode olhar e dizer não há nada, não há nada. Mas se hoje você der ouvidos à voz profética, se hoje nós firmarmos uma aliança entre nós, altar e ovelhas, se nós de todo o nosso coração, amados, nos entregarmos a ouvir e a obedecer, vai acontecer que a 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha, 1 minuto antes não havia nada. 1 minuto depois, porque um homem se agarrou à voz de Deus, porque um homem decidiu acreditar e manteve firme em oração a sua confissão de fé. 1 minuto depois, havia uma nuvem do tamanho da mão do homem. Bom, bispa, mas essa nuvenzinha, pela chuva que eu espero, que eu preciso, não é nada. Mas ela não vai ficar do tamanho da mão de um homem. Para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, nós vamos orar e eu vou profetizar na sua vida. Dentro em pouco. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo foi entre aquele moço ir lá e falar: não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu também não sei o tempo que passou entre ele falar: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Dentro em pouco, vai cair grande chuva. Dentro em pouco, vai cair grande chuva. Vai cair grande chuva. E o Senhor tem falado a esta igreja: aparelha o teu carro.
come e bebe. Sabe o que Deus tem dado de comida e de bebida para você se fortalecer? Como Deus tem preparado esta igreja para a grande chuva que está chegando. Dentro em pouco, igreja. Dentro em pouco. Vai chover tanto. Vai chover tanto. Que nós vamos nos lembrar de cada comida, de cada bebida. Nós vamos nos lembrar de cada palavra que veio para corrigir os nossos passos, para acertar os nossos pensamentos, para colocar os nossos sentimentos no lugar. Nós vamos nos lembrar e nós vamos glorificar a Deus, porque é tempo de abundante chuva, abundantes bênçãos. Você quer fazer uma aliança com o altar hoje? Vamos todos ficar de pé. Os pastores vão vir aqui à frente. Todos os pastores vão ficar aqui, Bispo Rai no centro. E você vai vir aqui. Você vai dar a mão para um deles. Sabe, você vê em muitos filmes, acordos de cavalheiros. As pessoas apenas davam as mãos e diziam, está acordado. Nós vamos fazer isto. Simbolicamente. Mas mais forte, porque o nosso coração vai estar nisso. Venham aqui, pastores, rápido, por favor. Você vai sair do seu lugar e vai dizer, eu estou em aliança com o altar. Eu estou ouvindo a voz profética. Porque vai cair abundante chuva. O Deus que disse é o Todo-Poderoso. Você não está aqui baseando a sua fé num Deus fictício, num mito, mas no Criador de todas as coisas. Naquele que é, que era e que há de vir. Aquele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue por você. Não fez isso à toa. Fez para que cada uma das suas promessas fossem reais na sua vida. Louvor, por favor, vai tocar qualquer chuva aí que você conheça. Qualquer chuva. E nós vamos chamar a chuva sim. Deus está dizendo, há coisa demasiadamente difícil para mim. Vem aqui, mas olha, mas não vem aqui com um gesto para fazer igual, porque a bispa está falando. Só vem se você acreditar. E nós entrarmos em aliança. Essa aliança vai fazer cair por terra toda desordem, toda perturbação, toda falta de paz. Vamos receber a paz. A esperança vai trazer esta paz. Nós vamos ser ricos de esperança agora. Porque uma abundante chuva está prometida e não é de hoje. E o Senhor hoje me manda dizer, dentro em pouco. Dentro em pouco. Dentro em pouco. Os pastores, quando você vier aqui e der a mão, eles vão dizer, está ligado na terra, está ligado no céu. Dentro em pouco vai chover na sua vida. Dentro em pouco, saia do seu lugar. Quem quiser, passe aqui. Qualquer um, não é para passar na mão de todos, não. Não precisa dos 70, dos 120, dos 400. Entramos em aliança. E eu vou orando. E você vem aqui, em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Vamos vir pelo lado de lá, amados, e sair pelo lado de cá. Bem rápido, bem rápido. Eu entro em aliança com o altar. Eu estou esperando abundante chuva. Dentro em pouco, dentro em pouco, dentro em pouco, dentro em pouco, vai chover, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai chover, dentro em pouco, estamos num só coração, numa só fé, dentro em pouco, em nome de Jesus, não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Recobre ânimo nesta hora, recobre ânimo nesta hora. Recobre ânimo nesta hora. A palavra profética invadiu a sua mente, invadiu o seu coração. Recobre ânimo nesta hora. Recobre ânimo nesta hora. Seja encorajado. Vai cair abundante chuva sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Aleluia. Estamos em acordo, um só coração. Uma só mente, uma só palavra, um só espírito, uma só confissão, amados, uma só confissão. Vai derramar chuvas
chuvas abundantes sobre nossa vida. Estamos em acordo, estamos em acordo. Volte para o seu lugar crendo. 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 Seja renovado nesta hora. Seja encorajado. Coloque as suas esperanças agora na palavra que Deus está dando. Deus está dando uma palavra profética. Deus está dando uma palavra que encoraja, que consola, que levanta, que puxa para cima. Você precisa sair dessa mesmice. Acredite, misture fé, entre em aliança com este altar. Este altar está falando: a palavra não voltará vazia. Há algo demasiadamente difícil, igreja. Há algo demasiadamente difícil para Deus. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Entre em acordo com o altar. Entre em acordo com o servo de Deus. Aleluia, Jesus. De coração, de mente. Estamos aqui, Senhor, esperando derramar dessa chuva prometida. Virá dentro em pouco, Senhor. Dentro em pouco, Senhor. Dentro em pouco, Senhor. Dentro em pouco, Senhor. A chuva, Senhor. A chuva prometida dentro em pouco virá. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há nada. Ele chama a existência coisas que não existem. Ele traz a esperança. Aquilo que Ele prometeu nesta noite. Estamos, Senhor, ligados, Senhor. Renova a esperança do Teu povo, Senhor. Renova, Senhor. Renova, encoraja. Faz levantar o abatido, Senhor. Coloca de pé. Oh Deus, dá alegria no coração. Faz voltar a paz. Que saia toda desordem, toda perturbação emocional, mental, familiar. Mandamos uma palavra de cura, Márcia, para tua mãe, em nome de Jesus. Que receba agora a paz. Oh, que tudo seja organizado naquele corpo, em nome de Jesus. Lourdes, receba paz, receba cura divina no teu corpo, em nome de Jesus. Seja recobrado o ânimo, que o ânimo volte, o ânimo volte, o ânimo volte, a coragem volte, a alegria volte, a paz do Senhor volte, em nome de Jesus. Estamos cobrando ânimo, estamos fazendo uma aliança, estamos chamando a existência, estamos acreditando na palavra profética. Vai chover, Regina, vai chover, Regina. Renova a tua esperança, minha filha. Renova a tua esperança. Alegra-te no Senhor. Alegra-te. Alegra-te, igreja. Alegria é a nossa força. Alegra-te, Mali. Renova. Renova a tua esperança hoje. Sobre ânimo hoje, Senhor. Ânimo, Senhor. Ânimo, Senhor. Ânimo, Senhor. Ânimo para o teu povo, Pai. Ânimo, Senhor. Ânimo, ânimo. Um ânimo novo, Senhor. Coragem, força, consolo. A palavra profética está, Senhor, enchendo o nosso coração, Senhor, de esperança. Esperança, Santo, esperança, Santo, esperança. Cobre ânimo hoje. Alegra-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Esperança, 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 esperança. Vamos esperar. Esperança nova. Esperança, esperança amada, esperança. Em nome de Jesus. Esperança. Esperança não vai morrer. Esperança. Vamos nos unir. Vamos nos levantar. Vamos nos encorajar. Vamos nos exortar. Aleluia. Eu espero para essa igreja, Senhor, derramar da chuva. Eu espero. Carol, receba chuva na tua vida. Receba chuva. Recobre ânimo, recobre ânimo. Alegra-te, alegra-te. Alegra-te, Senhor, e a tua alegria. Senhor, e a tua força. Aleluia, aleluia.
com força, com coragem. Vamos! Chuva de Vamos, louvor, mostra que alguma coisa aconteceu. chuva de glória, Alguma coisa nova dentro de você. vitória. Ânimo! Ânimo! Ânimo, meninos! Ânimo! 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 Força! Coragem! Vigor! Vamos! Vamos! Esperança! 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 Aquele que tinha uma promessa é fiel! Aquele que prometeu cumprirá! Entra em fogo! Entra em fogo, Sila! Entra em fogo, Sila! Entra em fogo! Entra em fogo! Entra em fogo! Vamos, igreja! Pede chuva! Se você espera essa bênção, pede! Quem crê, pede! Derrama! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre as tuas filhas! Derrama, Senhor! Derrama sobre os teus filhos! Derrama, Senhor! Tu disseste, Pai! Derrama, Senhor! Aleluia! 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 Ânimo novo, igreja! Alegria, Jean! Alegria, Jean! Alegria! Pelo que o Senhor disse que vai fazer, alegria! O Senhor está fazendo! Oh, ninguém vai ficar prostrado neste ministério, ninguém vai ficar para trás! Aleluia, 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 glória a Deus, o ânimo foi recobrado, a nossa esperança, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Ti, Cristo amado. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Porque os olhos não vejam nada. Aleluia! Eu creio! Fluindo de Em nome de abundante Jesus! chuva. Vai chover Abundante chuva. abundantemente, em nome de Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Creia, Aleluia! creia, Em nome de Jesus! creia, Está ligado! creia, alegra o teu coração. Vai chover Alegra abundantemente o teu coração. na vida de todos nós. Alegra o teu coração. Em nome de Deus Jesus. te surpreenderá, Deus te Aleluia. surpreenderá, Eu Deus te creio que assim surpreenderá. será, em Deus é nome, Deus que para a de glória de repente Deus. muda a tua mente, Aleluia! muda a tua mente. Está ligado em nome de Jesus. Abundante chuva em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Assim será. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse momento, por esta noite, por esse culto abençoado, ó Pai, em que as nossas esperanças foram renovadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Jesus. Por essa ministração iluminada na Tua Palavra, que mais uma vez, ó Pai, não voltará para Ti vazia, antes de cumprir os propósitos e os desígnios que Tu mesmo definiste antes da fundação do mundo. Recebemos em nosso coração, com ações de graças, a abundante chuva, em nome para a glória de Deus. E por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão permanentes e constantes na vida de todos nós, aqueles que recebem essa palavra em seu coração. Digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus, vai chover! Aleluia! Glória a Deus! Amém, nós estamos encerrando.
Glória a Deus. Continuar aí tocando Aleluia. abundante chuva aí. Vai que não para de chover, não. Vamos nos abraçar. Vamos nos cumprimentar. Vamos dizer, estamos em aliança. Aleluia. Esperando abundante chuva. Use a expressão profética desta noite. Glória a Dentro Deus. em pouco, dentro em pouco, dentro em Aleluia. pouco, dentro em pouco, Glória dentro a em Deus. pouco, dentro em pouco, dentro em pouco. Dentro em Tchau, pouco. boa noite a todos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. 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 Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até sábado no Fundamento Cálice, até domingo, e diga quem está ao seu lado. Vai chover abundantemente na sua vida. Boa noite, abençoados internautas. Vai chover abundantemente na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.